tarde. Aqui é a tag de perguntas e respostas sobre o livro de Lucas. Quem é o autor do livro de Lucas? É Lucas, um dos 4 evangelistas que escreveram os evangelhos no Novo Testamento da Bíblia. Ele era um médico e um discípulo de Paulo, e seu evangelho é conhecido por enfatizar a compaixão e a misericórdia de Jesus. Segundo, qual é o tema principal do livro de Lucas? É a vida e o ministério de Jesus Cristo, com ênfase na sua compaixão e misericórdia para com os marginalizados e pecadores. Lucas destaca a importância da oração, da fé e da conversão e apresenta Jesus como Salvador de todos os povos. Terceira pergunta: quem é o pai de Jesus, segundo o livro de Lucas? Deus o Pai, Lucas 1,35. Lucas 1,35 diz assim: Lucas 1,35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, né? Continuação. Segundo o Evangelho de Lucas 3,23. Jesus era considerado filho de José, que é identificado como filho de Eli, ou Eli, com H, né? Embora Lucas... Vou continuar aqui, peraí um momento. Embora Lucas registre essa linhagem legal, o livro deixa claro que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, tornando José seu pai adotivo, legal e terreno. Vamos para a quarta pergunta. Quem é a mãe de Jesus? Maria, também conhecida como Maria de Nazaré. Livro de Lucas, ela é a figura central do relato da Anunciação, onde o anjo Gabriel a visita para dizer que ela daria à luz o Filho de Deus, por meio do Espírito Santo. Quinta pergunta: onde nasceu Jesus? Belém. Lucas 2, 1-7. Jesus nasceu em Belém, na Judeia. Sexta pergunta: quem visitou Maria antes do nascimento de Jesus? Foi o anjo Gabriel. Essa visita é conhecida como Anunciação, de Lucas 1, 26-38, que eu vou ler para vocês agora. Lucas 1, 26-38 diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos para as próximas perguntas. 7ª pergunta: qual é o nome do primo de Jesus? É João Batista. Lucas 1,36. Ele era filho de Isabel, que é descrita como parente de Maria.
O texto relata que João nasceu 6 meses antes de Jesus e teve a missão de preparar o caminho para ele. Oitava, o que aconteceu com Jesus quando tinha 12 anos? Lucas 2, 41 a 52. Quando Jesus tinha 12 anos, ele foi com seus pais José e Maria para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Depois de um dia de viagem, eles descobriram que Jesus não estava com eles e o encontraram no templo. Aí vocês leiam Lucas 2, 41 a 52 fala isso. Nono, quem batizou Jesus? João Batista, ele era um profeta que pregava o arrependimento e o batismo no Rio Jordão, quando Jesus chegou para ser batizado. Qual é o primeiro milagre? A 10ª. Qual é o primeiro milagre de Jesus segundo o livro de Lucas? É a cura do homem com a mão seca, que aconteceu no sábado na sinagoga. Isso fala em outro livro, porque em Lucas 6, de 6 a 11, mas se você considerar outros evangelhos, o primeiro milagre de Jesus é a transformação da água em vinho, nas bodas de Caná. João 2, de 1 a 11. Eu vou ler para vocês agora. João 2, de 1 a 11. João 2, de 1 a 11. Fala assim. Ao vivo é assim mesmo, né? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhes Jesus: Enchei d'água essas talhas, encheram-nas até cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita com vinho, não sabendo de onde viera, se bem que subiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou antes assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus, né? Vamos para a pergunta 11ª. Quem foi o primeiro discípulo a seguir Jesus? Foi André, o irmão de Pedro. Ele ouviu João Batista dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus e seguiu Jesus. João 1, 40 a 42. Mateus, Marcos e Lucas são os primeiros discípulos. Pedro, André, João e James, ou Tiago. Mateus 4, 18 a 22. Marcos 1, 16 a 20 e Lucas 5, de 1 a 11. 12ª. Qual é o nome da montanha onde Jesus orou antes de ser traído? É Getsêmani. Foi lá que Jesus orou antes de ser traído por Judas e preso pelos soldados. Mateus 26, 36 a 56 e Marcos 14, 32 a 52. E Lucas 22, 39 a 53. Quem traiu Jesus? A 13ª. Judas Iscariotes. Ele era um dos 12 apóstolos de Jesus e o traiu por 30 moedas de prata. Mateus 26, do 14 ao 16. Vamos ler esse. Mateus 26, do 14 ao 16. Diz assim. Mateus 26, 14 a 16. Então, dos 12, chamando Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes do sacerdote e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesariam 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Vamos para a pergunta número 14.
Quem foi o governador da Judéia quando Jesus foi crucificado? Pôncio Pilatos. Ele era o governador romano da Judéia na época da crucificação de Jesus. Mateus 27, 2. Marcos 15, 1 e Lucas 23, 1. E João 18, 29. Vamos ler João 18, 29. João 18, 29, que diz assim, 18, 29, fala assim: Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Fala assim, e Lucas 23, 1. Lucas 23, 1. Para vocês entenderem. Lucas 23, 1. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Bom, vamos para a 15ª. Onde foi crucificado Jesus? O lugar da crucificação de Jesus é conhecido como Gólgota e significa lugar da caveira. Mateus 27, 33. E Marcos 15, 22. E Lucas 23, 33. E João 19, 17. 16ª. Quem foi o primeiro a ver Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Ela foi ao túmulo de Jesus na manhã de domingo e o encontrou vazio. Jesus apareceu para ela e a encarregou de contar aos discípulos sobre sua ressurreição. João 20, 11 a 18 e Marcos 16, 9 a 11. Vamos para Marcos 16, 9 a 11. Marcos 16, 9 a 11, que fala assim: Foi muita alegria para Maria Madalena. Marcos 16, 9 a 11. É isso, vamos lá. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo, ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, e os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. É isso. Bom, vamos para a pergunta 17ª. O que aconteceu com Jesus após a ressurreição? Depois da ressurreição, Jesus apareceu para os discípulos e outros seguidores em várias ocasiões, mostrando-las as marcas dos pregos em suas mãos e pés. João 20, 20. Vamos para João 20, 20. Que é sempre bom a gente ler a palavra, né? Que diz na palavra, né? João 20, 20, diz assim. 20, versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Não é isso? Vamos para a pergunta número 18. Qual é o nome do livro que Lucas escreveu após o Evangelho de Lucas? Atos dos Apóstolos. É o quinto livro do Novo Testamento e atribuído a Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas. Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas e narra a história da igreja primitiva. 19. Quem foi o companheiro de ministério de Paulo segundo o livro de Atos? Foi Barnabé, Atos 11, 25 e 26 e Atos 13, 2 e 3. Mas Paulo também teve outros companheiros importantes, como Silas, Atos 15, 40. Timóteo, Atos 16, 1 a 3. E Lucas, 2 Timóteo 4, 11, Colossenses 4, 14. Qual é a última coisa, a 20ª? Qual é a última coisa que Jesus disse antes de subir ao céu, segundo o livro de Lucas? Lucas 24, 49. Vamos lá para a palavra. Lucas 24, 49. Fala assim.
Lucas 24, 49. Diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus, né? Aí a 20ª diz assim, Lucas 24, 49, com o versículo que eu li, a última coisa que Jesus disse antes de subir ao céu foi: Eis que envio a promessa de meu Pai sobre vós. Ficai, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus, né? Essa foi a tag. A tag das mulheres, né? Sobre o livro de Lucas. Aqui foi a continuação da pergunta 8 e 9 que eu não li. Eu vou ler porque deixei pouco espaço no caderno, não deu. Qual é a pergunta 8? A continuação da pergunta 8. Diz assim: O que aconteceu com Jesus quando tinha 12 anos? A continuação foi assim: Discutindo com os doutores da lei, Jesus estava sentado no meio deles, ouvindo e fazendo perguntas, e todos que o viam estavam maravilhados, e com sua compreensão e resposta. A 9. Quem batizou Jesus? João Batista, ele era o profeta que pregava o arrependimento e o batismo no Rio Jordão, quando Jesus chegou para ser batizado. A continuação. João reconheceu que Jesus era o Messias e inicialmente se recusou a batizá-lo, mas Jesus insistiu e João o batizou. Foi um momento importante, pois o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 3, 13 a 17, Marcos 1, 9 a 11 e Lucas 3, 21 a 22. A continuação dessas respostas que eu li depois, a 8 e a 9, foi importante ler, por isso eu li depois, viu? Agora eu vou falar para vocês sobre a lista das participantes. Primeira, Cleo com Amor, ponto. Segunda, Pati Intercessora. Terceira, Duartes. Quarta, Jussara Barbosa. Quinta, Fabi Bueno Soares Oliveira. E sexta, Vlog e Rotina da Eliette. E a segunda sou eu, Pati Intercessora. Bom, acabamos essa tag, que as meninas já estão postando, que já está lá no ar, foi às 4 horas da tarde. Eu terminei de ler 5h25. Que vocês possam assistir a tag das meninas, a minha tag das meninas. Tchau. Deus abençoe vocês. Que é a palavra de Deus que é importante. Deus abençoe. Hoje é dia 17 de março de 2026. É aniversário de uma presbítera. Deus abençoe a vida dela, Franciele. E hoje é aniversário de Aracaju, 171 anos. Tchau, se inscreva no meu canal, quem não for inscrito. Boa tardezinha, quase noite. Tchau.